Vocês vão de convir comigo que nos nossos dias há uma diversidade muito grande de instituições e denominações que discursam vir do cristianismo, que discursam existir com base bíblica. Há algumas bem conhecidas, tais como a Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, Deus é Amor, Adventista, Testemunho de Jeová, Igreja Batista, Quadrangular, e há muitas outras não tão conhecidas assim, mas que estão espalhadas pelo Brasil e até mesmo pelo mundo. E o questionamento que fica: qual a igreja certa? Qual a igreja correta? Qual igreja eu devo congregar? Qual pastor, qual líder religioso eu devo obedecer, eu devo me submeter? E às vezes esse questionamento, essa pergunta aumenta quando exemplos negativos de pessoas que infelizmente escandalizaram não somente a instituição a qual pertence, a denominação a qual pertence, mas a igreja no modo geral, a igreja cristã, trouxeram aí alguns problemas, alguns escândalos, e as pessoas às vezes ficam um pé atrás em qual igreja entrar, até porque algumas já se frustraram muito, criando expectativas em cima de uma instituição, em cima de uma denominação, e quando chegou a conhecer de fato como era, se decepcionou. Aí fica esse questionamento: qual a igreja? Qual o segmento correto? Segundo o que o Tiago nos deixou, melhor dizendo, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 27, ele nos deixou claro qual segmento, qual religião, qual é a igreja que de fato é aprovada por Deus. Segundo ele escreveu, ele nos diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Primeiro ponto, ele está sendo taxativo, ele está dizendo que a religião, o segmento religioso, a igreja que agrada a Deus é esta: primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Por que Tiago está falando de órfão e está falando de viúva? Porque órfão e viúva, dentro do contexto bíblico em que Tiago escreve, e dentro do contexto da igreja do seu tempo, era dois grupos de pessoas totalmente desprezados pela sociedade, onde eles não tinham amparo nenhum do meio social em que eles viviam. Então Tiago está dizendo: a igreja aprovada por Deus é essa igreja que abraça esses que a sociedade rejeita, que a igreja aprovada por Deus é essa igreja que cuida daqueles que a sociedade deixa de mão, descarta. Então a igreja aprovada por Deus é essa igreja filantrópica, que ama o seu próximo, que cuida do seu próximo, que se preocupa com as necessidades daqueles que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. Então, a característica de uma igreja aprovada por Deus é essa igreja caridosa, amorosa, cuidadosa e que zela daqueles que são rejeitados pela sociedade em que ele está inserido. Só que evangelho não é só caridade. Evangelho não é só eu dar pão a quem tem fome, não é só eu vestir o que está descalço, não é só eu visitar o órfão e a viúva. Tiago ele continua: e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago está dizendo que uma igreja aprovada por Deus é uma igreja que se guarda da corrupção do mundo, que não é levado pelos costumes mundanos, que não se deixa levar pelas ideologias mundanas. Ou seja, a igreja aprovada por Deus também é santa. A igreja aprovada por Deus é diferente. Por isso, os apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro, quanto Tiago,
eles sempre advertiram a igreja do seu tempo sobre a transformação de vida, sobre a regeneração, sobre a transformação da mente, sobre a mudança de comportamento, porque a igreja não é somente filantrópica, mas é santa, porque essa igreja deve carregar consigo as características de Jesus. E Jesus não era só amor ao próximo, ele era santo. E ele combateu com unhas e dentes o pecado. Ele abraçou o pecador, mas sempre com uma palavra dizendo: vai e não peques mais. Então, a igreja aprovada por Deus é esta. É uma igreja que te ensina a ser uma pessoa caridosa, filantrópica, é uma igreja que abraça, é uma igreja que cuida, é uma igreja que zela de pessoas que necessitam de auxílio, mas é uma igreja que te ensina também a ser uma pessoa santa, a ser uma pessoa justa, de bons comportamentos, porque o evangelho é esse, é o evangelho que recebe todo mundo e recebe como está, mas transforma. Esse evangelho de que venha como está e permaneça como está, não é o evangelho de Cristo. Então, se você tinha dúvida em qual igreja, qual denominação, qual instituição, a aprovação dessa igreja ou dessa instituição não está na nomenclatura que ela tem ou na placa que ela carrega, mas naquilo que move essa igreja. Se é o amor ao próximo, se é a mensagem de combate ao pecado, de transformação, essa é a igreja certa. Pode ser Assembleia de Deus, pode ser presbiteriana, pode ser adventista, pode ser qualquer que for, mas se o que move essa igreja é basicamente isso que Tiago escreveu à igreja do seu tempo, essa é uma igreja aprovada por Deus. Porque o que salva é o discurso que nós, pregadores, que pregamos o evangelho, sempre levamos quando vamos evangelizar. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é você observar a palavra de Deus e procurar pôr em prática. Mas o lugar em que você está determina muito sobre quem você é e sobre como você pensa. Então, escolha bem, muito bem, qual igreja você vai congregar, em qual lugar você vai querer se tornar membro. Perceba se o que é pregado, sobre o que é ensinado nessa igreja, se tem a ver com a palavra de Deus, e se não tem, você tem a liberdade de congregar onde você quiser. Só tenha esse cuidado de perceber se nessa igreja há essas verdades deixadas pelo apóstolo Tiago, por esse homem que no seu tempo advertiu a igreja sobre a verdadeira fé, sobre a verdadeira religião. Tá bom? Se gostou, curta, compartilhe e outros vídeos virão.